Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal que é conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado agora pelo Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, ABCA, e da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine. Este canal que é dedicado ao cinema e às artes visuais, bem como às áreas de humanidades que orbitam em torno desses campos do conhecimento. Eu estou gravando esse vídeo aqui um pouco de improviso, peço até desculpas aí para vocês que têm acompanhado o meu canal, porque eu estou renovando o equipamento aqui para melhorar esta teia de ideias. Está chegando perto dos seus 2.000 inscritos e haverá aí, com certeza, uma celebração desses 2.000 inscritos dentro em breve. Não uma live, mas algumas lives aí. Eu logo trago para vocês essa novidade nas minhas redes e aqui no canal também. Por isso eu já peço que você que não está inscrito ou inscrita, vá se inscrevendo, badale a sineta, deixe o seu joinha nesse vídeo e comente muito aí embaixo, assim a gente vai domando o algoritmo para que a nossa teia vá se expandindo. Como eu falei para vocês, eu estou gravando meio de improviso aqui este Naftacine, que é este quadro dedicado à redescoberta de velhas pérolas do cinema, algumas nem tão velhas assim, mas que estão aí aguardando para serem retiradas do meio da naftalina, ali do fundo do armário da memória e das filmotecas. Bom, o tema que eu vou abordar hoje é uma pílula do que está extensamente, na verdade, tratado no meu curso, e você pode encontrar o link aqui embaixo, do Enciclopédia do Cinema Brasileiro, Modéstia às Favas, um dos cursos mais completos sobre a história do cinema brasileiro, talvez o mais completo, porque eu começo a nossa história lá no final do século XIX e venho terminar aqui no cinema contemporâneo, no cinema de Kleber Mendonça, uma das últimas gravações que fizemos. É um curso que tem bem mais de 8, 10 horas de duração, ele ainda está sendo alimentado, e você tem acesso vitalício clicando no link que está aqui na descrição. Então, o tema que eu trouxe, essa pílula para vocês, diz respeito a um aspecto muito interessante do cinema brasileiro, que pode ser verificado em várias épocas, né? A partir dos anos 50, talvez vocês fiquem até surpresos, mas antes que nós tivéssemos a eclosão do cinema novo, como uma espécie de renovação completa e total da cinematografia nacional, nós tivemos ali alguns movimentos de gêneros cinematográficos que são bastante interessantes. E um deles, com certeza, é o cinema noir brasileiro. Veja só, o Brasil tem um cinema noir bastante presente e bastante interessante, que vale muito a pena conhecermos a fundo, não é? E aqui eu trouxe uma breve junção de fatos e filmes que foram realizados, sobretudo, entre o início dos anos 50 e o início dos anos 60. Portanto, justamente nesse período aí, imediatamente anterior ao cinema novo e que começa ainda naquele momento em que havia uma série de estúdios cinematográficos aqui no país, tanto no Rio como em São Paulo, e vocês vão ficar surpresos com alguns filmes no ar brasileiros que foram produzidos fora desse eixo Rio-São Paulo. Mas, para a gente começar essa conversa, a gente precisa, então, compreender o que é o filme noir. O filme noir, na verdade, nunca foi um movimento cinematográfico. Nunca ninguém chegou e disse, olha, vamos formar aqui um grupo de cineastas que vai trabalhar exclusivamente com a estética noir. Pelo contrário, os cineastas que são conhecidos por suas obras de filmes noir, né? Fritz Lang, por exemplo, né? John Huston, só para citar esses dois que eu gosto muito, né? William Wyler e outros tantos,
é, nunca tiveram em mente esse senso, né, de coletivo. Na verdade, o filme noir foi nomeado noir, né, ou seja, escuro, né, noir, do francês escuro, negro, né, de luz negra, de luz obscura, muito tempo depois, por críticos que vieram a analisar esses filmes realizados num dado período do cinema, e principalmente do cinema norte-americano. Ocorre que ali, por mais ou menos final dos anos 30 e início dos anos 40, os Estados Unidos, né, no cinema norte-americano, dos Estados Unidos da América, houve uma invasão de filmes que, na verdade, eram muito menos preocupados em criar aquela ilusão que vai divertir o espectador, que gosta de uma fábula, mesmo que ela seja um filme de aventura, de ação ou de crimes, né? Na verdade, o filme no ar aparece justamente para oferecer algo mais cru, algo mais próximo da vida cotidiana, principalmente porque a gente sabe que na década anterior, na década de 1930, houve uma grande crise advinda da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que fez com que a criminalidade nos Estados Unidos aumentasse de uma forma absurda, os golpes, né, a manipulação do dinheiro enfim, da insurgência dos jogos e das máfias e assim por diante, isso tudo criou, na verdade, meio que um caos social, principalmente para aqueles que estavam nas camadas medianas da sociedade, de médio para baixo. A gente sabe que numa crise poucos lucram muito e o restante da população acaba sendo largada aí à própria sorte. E o cinema no ar, então, tenta, na verdade, oferecer ao espectador uma espécie de leitura fora dessa realidade das pessoas, tentando mostrá-las de maneira objetiva. Esse submundo, né, que toma conta da cultura norte-americana, quando também nós temos aí o grande surgimento de histórias policiais e de histórias detetivescas publicadas naquelas revistas Pulp, né? Tipo Pulp, que eram revistas baratas, com histórias que tinham muito sangue, muito sexo e muita trapaça, enfim. E esses filmes no ar justamente vão lidar com essas temáticas urbanas, com personagens dúbios e agora não maniqueístas, né? O maniqueísmo ele é quase que totalmente abolido, mesmo aqueles personagens a quem nós nos afeiçoamos. Humphrey Bogart é um ator que personificou muitos deles. Quem já assistiu, por exemplo, ao filme O Falcão Maltês, só para citar esse, que é talvez um grande representante desse cinema no ar, vai ver que o personagem, por mais que nós estejamos afeiçoados, identificados com ele, ele é um personagem de caráter duvidoso. Ele não hesita, por exemplo, em manipular outras pessoas para conseguir o que quer. Há sempre a presença feminina ali, meio que como uma espécie de fantasma que pode ludibriar os outros personagens a todo tempo, a loira fatal, né? Isso muito estilizada, os próprios golpes, né, que vão sendo dados, ou seja, as pessoas que não podem confiar umas nas outras, ainda que sejam parceiros de negócios, um está sempre tentando puxar o tapete do outro, e obviamente isso tudo vem envelopado, essa diegese, essa narrativa vem envelopada numa estética que tenta, ao mesmo tempo, ser propícia para a produção de filmes mais baratos, porque esses filmes tinham, na verdade, que serem mais baratos, justamente porque era uma questão econômica, mas também para poder aproximar esse clima soturno, esse clima árido da própria história que está sendo contada. Nesse sentido, o cinema no ar vai buscar muita influência do cinema expressionista alemão, que trabalhava com contrastes muito duros entre o claro e o escuro, né? Inclusive para poder externar na fotografia e nos planos a própria psicologia dos personagens, tá? Isso é apenas uma contextualização rápida sobre o que é o filme no ar, porque se a gente pensa o Brasil
produziu filmes no ar, quer dizer, o Brasil, um país tropical, que nos anos 50 produzia majoritariamente comédias e musicais de carnaval, poucos filmes lidavam diretamente com realidades sociais ainda, e aqueles que o faziam, faziam de uma maneira muito artificializada. Já visto os filmes da própria cinematográfica Vera Cruz, que eu já fiz aqui um vídeo para o Naftacine falando um pouco sobre a Vera Cruz, estou deixando aí no card. Mas isso não é tão absurdo assim, porque nós tivemos sim uma série de filmes que emprestaram essa estética no ar, não só na sua forma de produção, mas também no contexto da narrativa. Já que eu falei da Vera Cruz, eu quero começar pela própria Vera Cruz, né? Que foi esse estúdio aqui em São Paulo, que, junto com a cinematográfica Maristela, produziu alguns dos filmes mais interessantes ali dos anos 50, inclusive dando esse salto, retomando a produção cinematográfica em larga escala aqui na cidade de São Paulo. E a Vera Cruz passou por um período de adaptação em que os filmes não iam muito bem na bilheteria, ou porque eram muito estilizados à moda europeia e não tinham identificação com o público brasileiro, ou porque simplesmente eles eram meio deficitários. A Vera Cruz, como vocês podem ver no vídeo que eu fiz e que eu deixei aqui para vocês darem uma olhadinha, nunca prezou muito por economizar dinheiro, pelo contrário, sempre gastou muito para fazer grandes dramas épicos, né? Como, por exemplo, o Tico Tico no Fubá. Então, quando passa esse primeiro período em que a Vera Cruz começa, de fato, a ter problemas financeiros, justamente por não administrar bem as suas produções, surge aí a figura de Fernando de Barros, né? Que vai ser o diretor executivo da empresa ali, e vai começar a propor trabalhos que eles sejam mais modestos em termos de orçamento e, ao mesmo tempo, tenham um diálogo mais direto com o próprio dia a dia e o cotidiano dos espectadores que pretensamente estariam ali para assistir àquele espetáculo cinematográfico. É aí que nós começamos a ver surgirem alguns filmes na Vera Cruz de apelo popular, como Mazzaropi, comédias que são ali meio voltadas, inclusive para aquele público imigrante dos bairros italianos, né, como Esquina da Ilusão, ou algumas outras comédias um pouco mais à la Hollywood, mas que já estão mais próximos do diálogo com o público brasileiro, como é Proibido Beijar e tal, mas aí começam a surgir alguns filmes que tratam da criminalidade, que tratam de golpes que são dados desde a alta classe, isso vem descendo pela pirâmide estamental aí até as classes mais baixas, e aí eu dou destaque para algumas obras, por exemplo, Apassionata, né, filme dirigido pelo próprio Fernando de Barros, tendo aí Anselmo Duarte, Alberto Rucho e Tônia Carreiro, fazendo o triângulo amoroso aí de um filme que vai mostrar uma pianista, né, vivida pela Tônia Carreiro, cujo esposo, vivido por Ziembinski, se suicida na noite em que ela vai fazer um grande espetáculo de piano no Teatro Municipal, e ela acaba sendo, de certa forma, arrolada ao processo como uma forte suspeita pelo suicídio, né, ou quem sabe pelo assassinato do marido dela, um grande maestro, o maestro Hauser, né? E aí, durante todo o filme, sempre naquele clima de desconfiança, os personagens que se relacionam, mas ao mesmo tempo não confiam uns nos outros, se ofendem e retomam as suas relações depois, né, toda fragmentada. É, Toda essa história ela vai ser contada com um clima absolutamente policialesco e, ao mesmo tempo, esbanjando, né, esse recurso do claro e escuro. Quem é essa mulher? Né? A todo momento a gente fica na dúvida se ela é responsável mesmo pela morte do marido ou se ela está sendo acusada injustamente, né? Até que há ali no final o desenrolar da história mesmo. Outro filme dessa época, 1954, no caso, agora, o filme Na Senda do Crime, né? Na Senda do Crime, que é um filme dirigido pelo Bolinicherry, né, um italiano que também realizou algumas coisas na Vera Cruz, que é uma história que aí já se passa no alto círculo social da São Paulo daquela época e se espraia
para aqueles que são mais desvalidos, né, que estão nas classes mais baixas, porque conta a história de um rapaz que é sobrinho de banqueiro, ou seja, ele frequenta a alta classe paulistana e é muito reputado por isso, ou seja, ele é muito respeitado, por isso ele transita com tanta elegância e com tanta facilidade na alta roda do high society daquela época, mas ele é um rapaz que por trás trama assaltos a grandes mansões, inclusive de clientes do banco do qual ele será herdeiro, né? Porque é do tio dele com quem ele vive. Ele consegue informações desses magnatas que têm conta nesse banco e junto com uma gangue de assaltantes assim mais pobres que inclusive ele manipula justamente por ser alguém que está ali na alta classe, ele os manipula para que promovam assaltos a essas residências e ele fique, então, com o fruto desses assaltos, sabendo que depois o banco vai indenizar essas pessoas, mas ele vai ter a cota dele ali. Então, essa é a grande perdição dele, né? E, novamente, nós temos o clima policialesco, a falta de escrúpulos de todos os personagens envolvidos ali. Não há um personagem que você diga, não, esse aqui se salvou por bom comportamento, nada disso, né? E o cinema no ar também sai um pouco desse clima urbano, sobretudo se a gente pegar o cinema no ar sueco, por exemplo, né? Que depois Walter Hugo Cury, já fora da Veracruz, aí, né? Grande Walter Hugo Cury, vai aproveitar muito num outro filme que tem características no ar, que é Estranho Encontro, né? Lançado em 1958, um grande filme com Mário Sérgio, né? Com Luigi Pique, Lola Brá, enfim, poucos personagens, mas todos envolvidos numa relação muito doentia de amor, ódio, e tudo isso ocorre dentro de um casarão isolado, no meio do campo, né? Então, o cinema no ar sueco tem essa característica de ser muito mais próximo a uma natureza que também oprime os personagens, porque ela é escura, fria, hostil. É óbvio que isso é uma espécie de europeização do cinema brasileiro, mas no caso de Estranho Encontro, o Walter Hugo Cury nunca perde aí de mão os elementos que vão constituir mesmo ali a ideia de um filme realizado no Brasil, né? Quer dizer, é muito menos problemático do que os primeiros filmes da Vera Cruz, que eram completamente feitos à moda europeia e as histórias eram totalmente europeias, quer dizer, não cabiam no contexto da sociedade brasileira, né? Especialmente do espectador mediano. Também eu posso citar aqui em São Paulo Presença de Anitta, não é? Um filme que, aliás, não é a série de TV, mas um filme, o primeiro longa-metragem produzido em 1951 pela cinematográfica Maristela, adaptação do romance de sucesso do Mário Donato, que era irmão do Marco Rey. Quem gosta aí da coleção Vagalume, quem cresceu aprendendo a ler com a coleção Vagalume, vai se lembrar desse nome, Marco Rey. Um cadáver ouve rádio, Mistério dos Cinco Estrelas e assim por diante. E o irmão dele, Mário Donato, lança em 1949 Presença de Anitta, um livro escandaloso na época, porque lida com o divórcio, né, que era algo impensado na época, também lida com a poligamia, lida com um homem que é casado, mas recebe flertes a todo tempo ali da própria cunhada e vai se envolver com a tal da Anitta e com ela faz um pacto suicida, e tudo isso acontecendo na cidade fria de São Paulo, provavelmente durante o outono e o inverno, quando São Paulo ainda era fria naquela época, e esse clima frio vai tomar conta dos corações dos personagens, com uma bela fotografia contrastada, bem à moda do cinema noir clássico. E não é só em São Paulo que a gente vai ficar, não. Ainda tem mais um aqui que é o meu favorito, que eu vou falar daqui a pouco, feito em São Paulo, mas não é só em São Paulo
que essas características aparecem. Por incrível que pareça, a Atlântida cinematográfica tem lá um par de filmes que podem ser enquadrados nesse noir brasileiro. Atlântida, responsável por filmes majoritariamente voltados ao público que gostava das marchinhas de carnaval e da comicidade aí de um Oscarito, né? Por exemplo, nós temos o filme de 1951 também que se chama Amei um Bicheiro, com Jorge Doria e com Grande Otelo. É um filme que se passa ali no ambiente do jogo do bicho, que quer ambiente melhor para você extrair justamente essas características do crime organizado, das pessoas que se envolvem por acidente no meio do crime organizado e quando vêm já não podem mais retroceder, né? Já estão envolvidos até o pescoço com a criminalidade, aí precisam dar golpes, né? Precisam sobreviver como podem. Também nós temos outro filme muito interessante dessa época, que é o Maior que o Ódio, também produzido pela Atlântida, né? E aí tendo, por exemplo, a estreia de Agnaldo Raiol, o cantor, ainda um rapazote ali no filme. Também temos Anselmo Duarte no elenco, antes dele ter ido para Vera Cruz. Então, o Rio de Janeiro também participa dessa estética que a gente pode chamar de noir brasileiro. Agora, pasmem, tá? Talvez algo muito inusitado é que nós tivemos também uns dois filmes aí que eu gostaria de destacar, produzidos na Bahia. Veja só, imediatamente antes do Cinema Novo, nas mãos de um dos fundadores desse movimento cinema novista que vai olhar para a classe menos privilegiada baiana em filmes como, por exemplo, Bahia de Todos os Santos, né? Ou A Grande Feira, enfim, né? Nesse mesmo período que está acontecendo, o Roberto Pires dirige dois filmes importantes: Redenção, né, de 1959, e Tocaia no Asfalto, 1960, 61 ali, viradinha dos anos 50 para os 60. Redenção, como o próprio nome diz, vai contar a história aí de um ato redentor de alguém, de um personagem vivido pelo Geraldo Del Rey, que na verdade é meio que um bandido, assim, não chega a ser um assassino, mas um bandido mercenário que trabalha ali para quem o contrata, e tudo muda na vida dele com a entrada de um outro personagem que vai envolvê-lo numa trama bastante complexa, e ele vai ter que sair desse meio. Ele já queria, na verdade, se redimir, e o filme vai contar como ele sai desse meio aí para poder viver um amor, para poder viver uma vida tranquila, mas até ele chegar a esse ponto, ele vai passar por uma série de desventuras muito à moda do cinema noir, de novo. Cenários mais sufocantes, luz mais rarefeita, muita traição ali no meio de campo, e Tocaia no Asfalto nos apresenta aí, né, nos traz a Gildo Ribeiro, que depois faria uma carreira brilhante como cômico, mas aqui nesse filme Tocaia no Asfalto ele faz papel de um matador de aluguel, outro personagem já muito recorrente no cinema no ar. Mas é muito interessante porque aqui no Brasil, quando a gente fala em matador de aluguel no Nordeste, a gente pensa logo naquele bandido sertanejo, né? Que é contratado por coronéis locais, quase um cangaceiro. Agildo Ribeiro não, é um rapaz bem apessoado, educado, sabe conversar e chega ali numa cidade justamente para cumprir um contrato que ele fechou de assassinar um inimigo político do homem que o contratou. E aí nós vamos ver toda essa trama se desenrolando, de novo, num ambiente urbano, num ambiente com luz, de novo, rarefeita, muitos tiros, muita perseguição, muitos dilemas ali psicológicos desses personagens, porque, de fato, o cinema noir tem essa característica de também trabalhar bastante com a psicologia dos personagens, a ponto de nós realmente ficarmos confusos aí quanto à validade do caráter desses personagens, tá?
Agora, para mim, o filme desse Brasil no ar, desse período, tá claro que depois a gente tem outros filmes que podem ser tratados. Guilherme de Almeida Prado, inclusive, tem uma grande homenagem ao cinema no ar, que é o filme dos anos 80, A Dama do Cine Xangai, fazendo referência ao filme no ar, A Dama de Xangai, dirigido pelo Orson Welles. Mas para mim, o filme que mais me toca desse movimento é um filme feito na Veracruz, em 1952, dirigido pelo italiano Gianni Pons, chamado Veneno, estrelado aí de novo pelo Anselmo Duarte. Veneno é uma pequena pérola que está perdida completamente na história do cinema brasileiro, porque, veja, tem algumas características muito interessantes aí. Primeiro, o inusitado. O Anselmo Duarte estava ali naquele momento no auge da sua carreira de galã, de bom moço. Então, todos os filmes que ele estrelava, em que ele era a estrela, eram filmes em que ele representava papéis do bom moço, né? Ou de figuras históricas muito queridas, né? Pela cultura nacional, como, por exemplo, Zequinha de Abreu, no filme Tico Tico no Fubá, ou o mocinho dos grandes filmes ali da Atlântida, como Carnaval no Fogo, Avisa aos Navegantes e tal, ou como o abolicionista de Sim, a Moça, né? Também da Vera Cruz. Mas olha só, em Veneno ele surge novamente como esse rapaz que parece muito inofensivo, um rapaz que inclusive é bastante submisso à esposa dele, vivida pela Leonor Amar. Então a gente fica até um pouco comovido a forma como ele lida ali com o casamento dele, em que a esposa dele está sempre maltratando ele baixando a cabeça. Até que um dia ele sai com os amigos, né, para comemorar a promoção aí de um amigo dele da mesma empresa, e eles vão a um pequeno cabaré, provavelmente ali no centro de São Paulo, e ali ele vê o show de uma cantora e ele fica absolutamente embasbacado, e o público também fica embasbacado, porque sobe ao palco uma cantora que é idêntica à esposa dele. Mas não é que é parecida, ela é idêntica, é a mesma atriz, Leonor Amar, fazendo o papel duplo aqui, né? Com exceção de uma pinta, né, no canto da boca para distinguir os dois personagens. Ele fica completamente enlouquecido por essa mulher, não já no sentido do desejo, da paixão, mas ele fica intrigado, né? E consegue sentar e conversar com essa moça e ver que ela é exatamente o contrário da esposa dele, só são parecidas mesmo na aparência, porque enquanto a esposa dele é uma mulher dura, quase uma megera, né, que maltrata, ele faz questão de humilhá-lo, inclusive pegando nos pontos mais fracos, assim, que é o financeiro, o profissional e tal. E essa moça, que é a dançarina do cabaré, é uma moça doce, uma moça que também vem de uma camada pobre, que tem sonhos e tal. E aí ele chega em casa e encontra a mulher dele completamente possessa com ele, porque ele saiu com os amigos, ousou sair com os amigos, e ela diz que vai terminar o casamento, algo que a gente já vê que está meio que se encaminhando desde o começo do filme, e de repente dá um estalo no personagem Hugo do Anselmo Duarte, e ele resolve que, já que as duas são tão parecidas, eu vou trocar de mulher, vou pegar aquela, colocar no lugar dessa, e como ele vai fazer isso, que é a grande questão que o filme vai trabalhar a partir daí, porque trabalha com essa ideia do completo esfacelamento psicológico de um personagem vivido por um galã, por um ator que naquele momento vivia só bons moços. O Anselmo Duarte se transforma num psicopata e começa a manipular situações, inclusive que envolve a polícia, né? E ele vai tentando manobrar todas as pontas dessa trama macabra até o desfecho do filme. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de alguns desses filmes que estão, de fato, disponíveis ainda para serem vistos. Outros já não estão, mas se você quer saber mais, quer saber a fundo sobre todo esse período, inclusive com seus desdobramentos na era dos estúdios e tal, eu recomendo muito que você dê uma clicadinha aqui no link que está na descrição do meu curso Enciclopédia do Cinema Brasileiro, porque lá você vai poder já conhecer no trailer que nós preparamos uma série de informações a respeito deste passeio que eu faço
pela história do nosso cinema, que tem tantas coisas ricas e que aqui no Naftacine eu tento resgatar humildemente. Muito obrigado pela sua audiência e, de novo, se não está inscrita, não está inscrito, já vai deixando aí a sua inscrição com o sininho devidamente badalado, com o joinha devidamente assinalado e com os comentários aqui embaixo, nem que seja para falar um oi, vi seu vídeo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Nos vemos no próximo Naftacine. Tchau, tchau.